Senhoras e senhores, boa tarde. Daremos início agora ao terceiro painel, Tecnologias para a Sustentabilidade. Gostaria de reforçar o pedido para que desligassem seus celulares ou os mantivessem no modo silencioso. Convidamos ao palco o vice-presidente de Sustentabilidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança da Dow Chemical, Neil Hawkins. Diretor de Meio Ambiente, Saúde e Segurança da Philips, Jan Whelan. O diretor executivo de Meio Ambiente da Tetra Pak, Fernando van Zuben. O diretor executivo florestal da Fibria, Aires Galhardo. Diretor de inovação da Natura, Vitor Fernandes. Como moderadores deste terceiro painel, convidamos o presidente do Conselho de Tecnologia da Firjan, Fernando Sandroni, e o presidente do Conselho Superior de Inovação e Competitividade da Fiesp, senhor Rodrigo Rocha Loures. Assistiremos agora o vídeo do briefing deste painel. No mundo dos negócios, o conservadorismo quase sempre perde para a ousadia. Ganha quem antecipa tendências, quem age, ao invés de esperar. A sustentabilidade é o futuro, mas a consolidação de um mundo sustentável não se resume à consciência ecológica, ao interesse político, à mobilização civil. Um novo modelo econômico, com novos padrões de produção e consumo, requer novas tecnologias. Isso quer dizer investimentos em biodiversidade, biotecnologia, nanotecnologia, parcerias entre empresas, governos e universidades, otimização dos recursos naturais, reutilização, reciclagem e geração de menos resíduos. Muitas empresas já perceberam isso. Elas começam a se destacar e a lucrar com a incorporação de práticas sustentáveis. Atuar pela sustentabilidade é antecipar-se, é chegar primeiro ao futuro. Vamos debater o assunto? Nesse momento, passamos a palavra aos moderadores deste painel, o senhor Fernando Sandroni e o senhor Rodrigo Rocha. Boa tarde a todos. Vamos dar, então, início a esse painel, onde nós teremos 5 palestrantes, brasileiros e estrangeiros, representando importantes empresas e que certamente vão nos brindar com algumas palavras importantes sobre essa questão das tecnologias para a sustentabilidade. Como regra aqui do nosso debate, nós vamos fazer algumas perguntas, algumas provocações, e cada um dos palestrantes então terá 5 minutos para fazer uma resposta para cada pergunta. Para organizar um bocadinho o que nós vamos fazer, eu tomei nota do nome das pessoas, de forma que, por ordem alfabética, então, cada um vai responder, já vai ficar sabendo qual é a sua hora de entrada. Então, nós temos aqui o Aires, da Fibria, depois, por ordem, o Fernando, da Tetra Pak, não sei se eu vou errar agora, depois o Jan, Philips, Jan, depois Neil Hawkins, e da Natura, o Victor, com C. Muito bem.
nós vamos começar com uma pergunta, uma pergunta genérica, porque nós temos aqui várias áreas da indústria, várias áreas da ciência, várias áreas da tecnologia. Então, nós começaremos, eu vou propor que começar com uma pergunta genérica, e a partir delas eu gostaria que os palestrantes respondessem em função das suas próprias experiências, das suas próprias facilidades, e depois nós continuaremos com outras perguntas, afinando um pouco mais a questão para as tecnologias elas mesmas. Então, a primeira questão que eu colocaria seria a seguinte: o mundo está vivendo numa crise profunda já desde 2008, são 4 anos de crise, com uma fase recidiva importante agora. Existe um caractere chinês que todos conhecem, que diz que, em chinês, crise é a mesma coisa, como crise e oportunidade. E nós temos ouvido muito aqui no Brasil a ideia de que a crise traz consigo uma oportunidade. Então, a minha pergunta é se, na visão de cada um dos nossos debatedores, se a crise traz uma oportunidade para os seus negócios específicos. Então, vamos começar pelo Aires, da Fibria. Boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite da Firjan e da Fiesp, estar aqui presente. É um prazer, um orgulho muito grande estar participando desse fórum com vocês. Sem dúvida nenhuma, a crise traz oportunidades. Trazendo um pouquinho o caso da Fibria, para quem não sabe, a Fibria é uma empresa resultante da fusão entre a Aracruz Celulose e a Votorantim Celulose e Papel, né? Que ela nasce no início da crise, em 2009, mas ela nasce já machucada em função de derivativos que a empresa tomou naquele momento, que fazem ela nascer com endividamento muito alto. Então, de 2009 para cá, a empresa vem tentando se reinventar e fazer... a gente brinca bastante que não é o mais com menos, é o mais com quase nada, né, em que você consiga aumentar a sua competitividade e entre em novos mercados ou selecione mais especificamente aqueles mercados de futuro, né? Então, desde o início da crise, a empresa vem se posicionando num segmento. A Fibria hoje é a maior produtora de celulose de mercado no mundo, representa 33% de toda a celulose de eucalipto produzida mundialmente. E a gente tem focado a nossa produção em desenvolvimento de produtos com um foco maior no consumo do que a gente chama de tixo, que é o papel de higiene, né? Esse tipo de produto ele não é tão afetado pela crise, porque os países em desenvolvimento, especialmente China e Índia, no momento que ocorre o crescimento econômico, ocorre também um crescimento social e de higiene, né? Então, o consumo de papel de higiene na China e Índia cresce a 2 dígitos por ano, né? O que faz com que o nosso produto esteja sempre bem posicionado. O que a gente tem avaliado desde então, já que a gente atua numa área que de commodity, que aquilo que você produz é vendido, depende somente do preço, como extrair valor daquilo que a gente tem diferencial, né? E a gente entende que hoje o maior diferencial da empresa são as florestas que ela possui, né? A Fibria possui hoje mais de 1 milhão de hectares de terras sob sua gestão, dos quais mais de 700 mil hectares são florestas plantadas, né? E a gente tem buscado outras finalidades para esse produto tão rico que é a floresta, né? Então, a gente pode trabalhar, no seminário anterior aqui, a gente falou bastante de energia, existem oportunidades
mundiais de energia, por exemplo, através de consumo de pellets. Existem indústrias já se posicionando, a Suzano já se posicionou no Brasil como produtora, e pode ser um mercado interessante para uma empresa de extração de colheita de florestas plantadas. Um outro produto interessante, que seria dentro das nossas indústrias, é você utilizar subprodutos como licor negro de produção ou a própria lignina para a utilização de produtos de essências, né, que podem ser utilizados em indústrias de cosmético ou mesmo na indústria de medicamentos. Através da nanocelulose você pode utilizar esse material para revestimento. Existe também uma outra oportunidade desse setor florestal, que é toda a extração de essências e manejo. Então, a gente vem aproveitando esse momento em que é necessário se reinventar para aprofundar pesquisas. Hoje, nós investimos mais de 60 milhões de reais por ano em pesquisas florestais, né? Buscando encontrar produtos e segmentos específicos que possam vir a fazer parte, ser uma parte importante das receitas da companhia no futuro. Ok, obrigado, Aires. Passo a palavra para o Fernando, por favor. Boa tarde a todos. Gostaria aqui de agradecer à Firjan e à Fiesp por essa brilhante iniciativa e também agradecer a presença de vocês aqui participando desse importante seminário. Levando em conta a provocação do Dr. Fernando sobre a crise, né? A Tetra Pak é uma empresa sueca, ela está há 55 anos no país e em mais 170 países no mundo, e é fabricante de processos, sistemas de processo e embalagens para alimentos no mundo todo. Nos últimos anos, a gente sempre olha, né, a questão ambiental, a questão de sustentabilidade e a questão do impacto ambiental dos nossos produtos em toda a cadeia. Então, por isso que a gente trabalha fortemente com os nossos parceiros fornecedores. E só para dar um exemplo, a Klabin, a nossa maior fornecedora de cartão, uma das maiores fornecedoras de cartão no mundo, Tetra Pak, e no início, há 30, 35 anos, quando ela iniciou o processo de fornecimento para nós, ela gastava, Dr. Fernando, cerca de 200 metros cúbicos de água para produzir 1 tonelada que fornecia para nós. Hoje, em plena crise, ela partiu uma fábrica muito grande, muito moderna, no estado do Paraná, Telêmaco Borba, e ela utiliza cerca de 15 metros cúbicos de água por tonelada. Então, ela diminuiu mais de 15 vezes esse volume. Tudo isso tecnologia investida em prol da sustentabilidade. E mais importante, a água que ela retorna ao rio Tibagi, ela tem menos contaminação do que a própria água natural do rio, né? Novamente, tecnologia investida em prol da sustentabilidade. Assim também como o nosso fornecedor Braskem, que em plena crise partiu uma unidade de polímeros, né, de nafta, a partir de etanol, então, totalmente renovável. Assim como tivemos o exemplo ontem da General Electric, Amyris, Embraer e Azul, que levantou o voo com o querosene de cana-de-açúcar. Então, todos esses investimentos foram gerados durante a crise. Também trabalhamos fortemente na cadeia de coleta seletiva e reciclagem, né, sempre atuando como um catalisador nessa cadeia, para que ela não se dissolva. E aí também a tecnologia foi fundamental para agregar valor ao material pós-consumo. Investimos muito com universidades, com centros de pesquisas brasileiros, no sentido de desenvolver tecnologias e processos adaptadas à realidade brasileira, para que essa embalagem pós-consumo tivesse valor agregado, pudesse ser coletada e diminuísse o impacto ambiental
dessa atividade. Também trabalhamos muito com a questão do resíduo sólido urbano. Como vocês sabem, hoje, em torno de 10 a 12% da emissão de gases de efeito estufa vem de aterros sanitários ou lixões a céu aberto. Infelizmente, o Brasil ainda tem uma grande quantidade desses lixões e nós trabalhamos junto com as prefeituras, levando conhecimento para que esses prefeitos, essas comunidades, eliminem esses lixões a céu aberto e tenham aterros sanitários. Aterros sanitários que também, com a adição de tecnologia, podem gerar energia elétrica, né? Podem gerar absorção de gás metano, você queima esse gás, gera energia elétrica. E também, se você fizer um recobrimento com manta, né, além de absorver muito mais gás metano, você pode ainda gerar, com células fotovoltaicas, energia elétrica a mais limpa possível desses próprios aterros, né? Então, resumindo, crise sempre existirá, mas a gente tem que continuar o negócio. Muito bem. Nós teremos oportunidade, numa segunda rodada, a todos de dar o tempo para, em função das nossas perguntas, aprofundarem mais as questões que foram colocadas. Então, depois do Fernando, Jan Philips. Thank you very much for inviting me and for giving a perspective from a global company in lighting, healthcare and consumer electronics. Our CEO is very concerned with the crisis, of course, the financial crisis, the trust crisis, a lot of crisis. But like you said, innovation is going to get us out of the crisis. So he's investing in innovation because he believes that's the only way to come out of the financial crisis, the sustainability crisis. And to reflect how important that is for a company like Philips, our entire top management earlier this year said we have to reinvent ourselves and we have to give a clear direction to our 125,000 employees, our 40,000 suppliers, our 135 factories. And what is the direction we're heading for out of this crisis? And it resulted in a new vision whereby we said that, you know, the reason why we're here is to improve people's life. And we want to improve people's health in a sustainable way through innovations. And you could say, well, that's an interesting statement, improve health, improve sustainability. Does it mean much? Is it just a statement? But if your entire top management says, this is what we want, it means everybody starts to feel empowered to innovate on health issues and on sustainability issues. And I've seen this happening throughout the organization. The obvious one is, of course, our LED revolution, the LED lighting revolution. And you see that the innovators are really leading the LED revolution, which allows us to reduce energy consumption, sometimes by as much as 95%. We see it in healthcare. But some of the interesting things I didn't expect. For example, last week, I saw a designer who works for consumer electronics. And consumer electronics, you think about hair dryers, shavers, radios. And she felt empowered and she made a beehive. It's a beehive for bees, keeping bees. Because of course we know the bees are one of the biggest problems. The bees are dying, we're not fertilizing, we're not eating our food. And she said, if we want to be healthy, if we want to be sustainable, we need food. Food needs to be produced by bees. We don't have bees. I'm going to make an electric beehive, which you're going to put in your house to attract bees. And it is this kind of things from the bottom of our organization, because they are empowered to do this, and it's okay, this is the direction that you see taking us in unexpected ways. But going back to the core of our business, this week we were here in Rio because we have been working with the United Nations Environment Programme. We've been working with the Climate Change Group to see how can we address the energy crisis and how can we, for example, reduce energy consumption. Now, the most obvious one is through the introduction of LED lighting, the transition towards LED. And you see that cities, for example, the city of Rio,
spends 50% of its energy bill on lighting, outdoor lighting, street lighting. And if you can reduce that energy bill by 85% by replacing it with energy efficient lighting, you not only save electricity, you're not only increasing the safety and the feeling of people on the streets, but you also reduce the need to build new power plants. And we found that every euro you spend on energy efficiency, or real, leads to a cost reduction of 2 euros, which you need to spend less on building electricity infrastructure like power plants. And we see that the need for access to energy, I was at the Access to Energy conference, requires that a lot of the developing countries and the emerging countries are going to buy nuclear power plants and coal plants and all that kind of stuff. We've calculated that by just switching to energy efficient lighting around the world, you could reduce the amount of power plants you need by 640. 640 less power plants by just switching light bulbs. And that, to put that in perspective, 20% of all electricity around the world is light. So half that, no more power plants. It saves 1,300 billion euros of investment in energy generation. So there's a huge opportunity. But also on the health side, we see that there's a huge problem with health. And we think sustainability, we've seen yesterday, sustainability is not only about environment. It's about the health care of people, the well-being of people, the ability of people to have an education, to have a career, to have access to health. And we've seen that in countries like Indonesia, for example, still every year 600,000 women are taken out of the economic activities simply because they don't have access to care when they give birth to a child. They get handicapped at birth because there's insufficient health care and they're taken away from society, removed. Now, what could it be if we could provide health care to those people in those countries where instead of taking mothers out of society, mothers out of the economic activity, out of the social cohesion of the villages and of the cities, but keep them in there? What would that mean for development? So we see huge opportunities as Philips in healthcare, in energy through lighting, but also in other areas. And we're empowering everybody in our organization to act in Brazil, in China, in India, not only in Eindhoven, where I come from, to meet the needs of the local markets. Ok, obrigado. Agora nós temos, eu agora estou meio confuso aqui. Nós tivemos o Ian, o Fernando Ian. Agora nós temos o Neil. Neil, please. Your turn. Well, thank you. Just want to reiterate what some of the other panel members said. Thank you for being here this afternoon. I'm part of the Rio 20 negotiations and business discussions that are going on, and it's a tremendous opportunity for Brazil to showcase the greatness of this country and the revolution that's been going on here in this country. But at the same time, we're at Rio 20 talking about examples of things that have gone well. This is a time of danger and opportunity. Clearly, the world's economies are shaken right now. The debt crisis has been challenging. And that works back into a company. And it's actually a strengthening experience to a science and technology company like Dow. We're completely research-driven. We work with our customers to determine what their needs are, what their science and product needs are, and produce research. And when you're in a climate like this, it forces a company to sharpen the pencil to make sure its strategies are right and to really help in allocating resources. We actually spend about $1.7 billion US per year on research. And that is a lot of money.
It's more than all chemistry departments in the United States universities combined. And so allocating that to the most promising research projects that potentially help solve the sustainability challenges that society as well as our customers face in clean energy, health, affordable housing, clean drinking water, et cetera, infrastructure. That is what we've been focusing on. And during this period where we have had to experience the world economy having challenges, we've reaffirmed our commitment to sustainability, sustainable products innovation. We have a whole group that works exclusively on sustainable product innovation, and that has continued without any reduction. So I'm looking forward in subsequent questions to talking about examples of products that we're producing. Thank you, Neil. Okay. Vitor, por favor. Boa tarde. Eu primeiro queria agradecer a Fiesp e a Firjan por ter me convidado para estar aqui. É um prazer e um privilégio para a Natura estar falando com vocês num espaço tão bonito como esse. Esse auditório é lindo, o Espaço Humanidade 2012 é muito bonito, ele é inspirador e é muito especial para esse momento em que a gente vive. A pergunta que você fez foi pela crise, se a crise apresenta alguma oportunidade para nós. A gente vê uma crise maior do que a crise financeira de 2008, a gente vê uma crise ambiental que já tem décadas, uma crise social que já tem décadas no nosso país e em outros, e uma crise de relações e de valores. E a gente sempre acreditou que inovação pode ser um caminho com tecnologia para nos tirar dessa crise e achar novas formas para essa crise. A Natura começou a pensar em sustentabilidade já há 40 anos, essa palavra nem existia, mas a gente falava muito em naturais e em ambiente naquela época. E há mais de 15 anos a gente começou a falar de produtos sustentáveis como um nicho e começamos a explorar como negócio. E isso hoje é a plataforma central do que a gente faz no Brasil e na América Latina. O uso sustentável de ativos da biodiversidade, ou de forma mais ampla da sociobiodiversidade, que é o uso de vegetais, de todo o social e o conhecimento que existe ao redor dele, é nossa principal base de negócio. Em cima disso, a gente desenvolveu uma série de relações com parceiros de diversos tipos. A gente trabalha com muitas universidades, com comunidades extrativistas, que produzem mais de 30 comunidades aqui no Brasil, nos diversos biomas, que produzem através de sistemas agroflorestais e sistemas de manejo florestal não madeireiro, mais de 30 ativos certificados. A gente trabalha com mais de 3.000 famílias e a gente acredita que sustentabilidade, uso sustentável da sociobiodiversidade é um jeito de fazer negócio e faz muito bem para os negócios. É uma forma de crescer, de gerar novo valor e de superar a crise. Então, a crise é uma boa oportunidade, sim, e eu acredito nela. A Rio 20+ mostra isso, a combinação de diversas tecnologias existentes e a combinação de uma jornada persistente de criação de algo novo pode nos tirar desse lugar onde nós estamos. Bem, eu passo a palavra agora para o nosso querido Rodrigo Loures, que vai continuar, então, com as suas perguntas. Por favor, Rodrigo. Boa tarde a todas, a todos. Boa tarde ao nosso presidente Eduardo Eugênio. Meus parabéns novamente por essa iniciativa. Eu queria aqui de viva voz dizer assim que eu participei dos inícios, desde o início das reuniões que precederam essa iniciativa, mas eu não imaginava que o resultado fosse tão marcante como está sendo. E eu usei uma expressão para intitular essa iniciativa do Forte Copacabana, que é o G2, G ao quadrado. Tem muita grandeza e também tem muita graça. Meus parabéns, Eduardo Eugênio, a você, ao SCAF, ao Augusto e Franco, a toda a equipe, enfim, que nos proporcionou esse espaço de reflexão. E pensando em reflexão, a pergunta que eu gostaria de colocar para os nossos empresários aqui,
e que tem a ver com a sustentabilidade, é sobre quais são as mudanças fundamentais que vocês, enquanto empresários, percebem que tem que acontecer e tem que acontecer desde já, ou mudanças que devem ser inspiradas nas experiências de sucesso que as empresas de vocês tiveram no esforço de inovação. A inovação é algo inerente à atividade empresarial, é até o fundamento da atividade empresarial. E através de inovações, nós tivemos muitos progressos nos últimos 200 anos. Agora, o que se questiona é a consciência, a forma de como se dá a inovação, ou para o que se faz inovação. Então, se está em busca de um novo paradigma de inovação, a inovação sustentável. E a inovação sustentável passa necessariamente por colaboração, por competir colaborando. E competir colaborando, ou colaborando para competir, colaborando com as outras empresas, muitas vezes até os nossos concorrentes, porque é necessário fazer acontecer mudanças nas plataformas institucionais até dos negócios, colaboração com o governo, colaboração com a universidade, colaboração com a sociedade civil, enfim. Como vocês, enquanto líderes, e empresas líderes na área de inovação, quais são as lições, quais são as recomendações, quais são os insights que vocês têm para favorecer a disseminação de uma cultura de inovação na sustentabilidade? Bem, acho que tem a gente tem uma realidade. Nós temos 3 fábricas, indústrias no Brasil. Só que nós temos áreas plantadas em mais de 252 municípios do país. E, infelizmente, a gente ainda sofre de uma injustiça tributária em que grande parte da riqueza gerada em impostos por essa indústria fica naquele município que ela está localizada, e os municípios onde você tem somente o plantio ou a extração ficam com praticamente nada, né? Então, para uma empresa com esse modelo, a gente tem que fazer as coisas de uma maneira cada vez mais de uma maneira diferente. A gente tem buscado conquistar aquilo que a gente chama de lucro admirado, em que as comunidades vizinhas às nossas operações, os stakeholders que se relacionam com a gente, percebem que a empresa é uma empresa de valor e que o resultado que ela obtém é feito de maneira compartilhada, né? Com base nisso, eu acho que a grande mudança que vem ocorrendo, e isso parte para todas as empresas, acho que algumas isso vem acontecendo mais rapidamente pela própria característica de inserção social, por estarem em regiões mais carentes, é você conseguir trazer para a sua cadeia de valor pequenos produtores, gerar oportunidade de emprego e renda e desenvolvimento, educação, saúde, tudo isso. Uma forma de se fazer, e acho que está extremamente ligada à tecnologia, e passa por uma questão importante no Brasil, que é a questão fundiária, de terra, é você poder produzir mais com menos área,
né, para que o pequeno produtor consiga atingir uma renda digna, que as grandes empresas possam direcionar áreas para outras atividades. E isso passa por uma questão de pesquisa e desenvolvimento, que em alguns casos, a biotecnologia, né? A biotecnologia no país, eu acho, para alguns setores, como soja, cana, isso já está bastante avançado. Em outros setores de produção, cabe um debate amplo e consistente do tema, porque é necessário que o país avance, mas avance com responsabilidade, com monitoramento e com acompanhamento, para que a gente possa cada vez mais extrair das riquezas naturais que nós temos, e temos vantagens competitivas para isso, através de pesquisas que estejam implantadas, então, as questões de biotecnologias, mais diretamente os transgênicos. Obrigado. Bom, nós acreditamos que a inovação na área de sustentabilidade passa basicamente por 3 pontos importantes, né? O primeiro é que a empresa, a corporação e o país têm que ter uma visão realmente de longo prazo. Mas quando eu digo longo prazo, é muitos e muitos anos. Para dar uma ideia, nós iniciamos o processo de desenvolvimento de uma tecnologia para separar o plástico e alumínio de nossas embalagens em 1996. E a primeira fábrica partiu com problemas ainda, porque era uma coisa muito nova, em 2005. Isso significa que nós passamos por 3 governos federais, né? Vocês imaginam, né? Realmente tem que ter uma visão para manter os investimentos, manter as pessoas nessa área. Então, isso é um ponto importante. O segundo ponto é que essa área de sustentabilidade, mais do que qualquer outra, ela é movida por gente, tem que ter gente boa. E, infelizmente, isso ainda é difícil no mercado. Nós temos que gerar essas pessoas, gerar pessoas com conhecimento, e com conhecimento voltado para a sustentabilidade. Isso é um caso realmente complicado para quem tem vontade de mover a sustentabilidade dentro de toda a sua cadeia. E o terceiro ponto é que nós trabalhamos muito na questão no nosso caso, a matéria-prima principal é madeira, né, como a fibra, na questão da certificação, né, certificação florestal, a certificação da carne, do suco de laranja, da soja, do frango, é um ponto importante para países como o Brasil mostrarem que estão na rota correta, né? Hoje, você não admite mais a utilização de mata nativa, né, para a produção de carne, por exemplo. Então, isso é uma coisa que nós estamos. E, por último, tanto as corporações quanto os governos deveriam ouvir a voz do povo, né, a voz do consumidor. Nós temos pesquisas mundiais, fazemos a cada 2 anos essas pesquisas em 20, 25 países, e mostram claramente a tendência do consumidor no sentido da sustentabilidade. E mostram também que eles acreditam que as empresas, as corporações têm que fazer mais, né? E também que muitas pessoas não sabem o que fazer. Então, cabe também às grandes empresas, às grandes corporações e aos governos mostrarem o caminho correto. O ponto importante disso tudo é: a população está demandando isso, o consumidor está demandando isso, e creio que cabe às empresas, às corporações e aos governos seguirem a voz do povo. A couple of points.
what we do internally, one of the important things is that our entire innovation community within Philips has been asked to map their innovation along two axes. Either their innovation contributes to improving health of people, or it has to contribute towards lowering the impact of the product on society in terms of less energy or less materials. So whatever they innovate, they know best what is necessary. They know the challenges out there, they communicate. But they have to score themselves. Did I improve health, or did I improve the ecological footprint, or did I do both? If they score poorly, the risk is that the money will be withdrawn, the project will fail. If they score well, they get incentivized. So that's one of the first things. So we don't have green innovation. No, we have innovation, and it must be green. Second thing, I want to give you an example of how we do innovation on closing the materials loop. We make a lot of electronic products, and of course, at the end of the life, they are discarded, but they must be recycled. And everywhere around the world, we have these recycling schemes. In Europe, in Brazil, we have a voluntary recycling scheme where we collect our televisions and radios, I think in more than 100 points. But very often it stops there. So the products, they go to a recycle, they shred it, and then it disappears, and maybe it disappears into this material. What we've said as Philips is that, look, recycling, downcycling, as we call it, doesn't make sense. You know, we need to close the material loop. So if we recycle a television or a coffee machine, and you get plastics out of that coffee machine, we must be able to reuse the plastics back into our new coffee machine. And we started doing that 2 years ago, and accidentally, we had a problem. One of the coffee machines was broken in a big scale. So we had to pull back all the coffee machines. And our warehouse was full of coffee machines from consumers. And somebody said, what do? Shred them? He said, nah, good plastics, we know the plastics, good quality plastics. Let's try to use that again in our new coffee machines. The factory was there, see if we could do it. It worked. And then we said, well, can we go to these waste dumps where we have all these coffee machines from Philips coming back when they're finished and see if we can reuse that. That worked. We said, well, we can take our coffee machines, but we can also take the coffee machines from Electrolux and from Brown and the other coffee machines. And I said, well, and the food processors and the toasters, and let's take all of it. So we're now working with chemical companies and recyclers in a different way, because we take the plastics, we ask somebody to separate the plastics, we ask the plastics company, who normally take oil to make plastics to sell to us, we say, hey, don't use oil, use these plastics. And now the companies like Sabic are working with us and say, well, we're not used to doing that. They say, well, I don't care, I'm the customer, do it, let's work together. So we're closing the material loop, and that is something which, wherever you are, whichever process you are, we need to close the material loops, we need to be able to close those cycles. Final point I want to mention, a different example, is social innovation. Innovation is not just happening in the laboratories. What we see with the distribution of energy generation, with renewables, windmills, solar panels, the distribution of the internet, the distribution of knowledge through youth who are making distributed decisions, no central decision anymore, it's the end of hierarchy. We've seen this week that civil society believes international multilateral collaboration of governments doesn't work anymore. The power is lower. It is in the regions, it's in the cities, or it's even in the villages and in parts of the cities. We see an interesting new level of social innovation happening in cities, where even cities are not able to manage their entire city alone anymore, and they give the power to the local people, the local communities, to decide their own future. They'll pay for it, but they'll ask through the community involvement to say, you want to improve your region? Come with a plan. We'll bring the market players to see if it's possible. Define your problem, we'll find what the solutions are, and we'll bring the budgets, and then collaboratively, as you said, we'll find a solution which makes the recipient, the consumers happier, the citizens happier, the market players, provide them an opportunity to innovate and work in new models, and have the cities happy because they can spend money and they know that their citizens, the voters, are going to be happy. Now, you could say, well, where does that happen? Yes, it happens in Tilburg, the city where I live.
But today I was in the favela, and it happens in Rio, it happens in exactly in the same way. So this is something which is not unique to the developed world or the developing countries, but the empowerment of the local people to work with market players and trust them, to work with governments and their budgets and trust them, is a new way of collaboration which I think is going to transform and help us move towards sustainability, which governments themselves will never be able to manage. Okay, thank you. You've heard some really good examples up here from others about collaboration that have yielded more sustainable results. I wanted to talk a little bit about processes for collaborating. And this is something that Dow has a cultural norm as well as an expectation that we will seek to listen and collaborate. First with our customers, and customers are the most important partners you have in trying to develop new technology. We have customer sustainability workshops where we'll focus on packaging or focus on new technologies and cellulosics or what have you. And R&D also with universities. So there's a strong technology component. But when you start looking across the industry, I think all of us also, as companies, have a responsibility to share best practices and assure that we're working together. And the chemical industry in particular has had a very distinguished record in a program called Responsible Care that here in Brazil is very strong with all the companies working together. Dow on its own has also worked up and down the value chain. We've had for a number of years a program called Dow Goal, which is safe transport of materials. And we work with all of our transportation carriers and suppliers to achieve the best practices and reward the best experience. And we recently started another program called the School of Sustainability, which we are offering to all our suppliers. And it's a program that Dow will run, but anyone attending from a supplier will work with us on a sustainability innovation project between our supplier and with us as a company. So this notion of collaborating, it's more than just technology, it's also best practices so we can all have the best performance possible. Bom, falar um pouco de inovação. Inovação é o principal motor de crescimento de uma empresa. E a gente sabe que para trazer sustentabilidade, para explorar tecnologias de sustentabilidade, como todas as outras inovações mais transformadoras, a gente precisa constância e um pouco de ousadia. Inovação é uma jornada, é algo que leva tempo, sempre leva mais tempo do que a gente gostaria, mas a dimensão tempo é muito importante. Então é importante as empresas reconhecerem que para inovar você precisa ser constante, ousado e se manter naquele caminho por algum tempo. Vão acontecer alguns erros, alguns acertos, algumas coisas vão acontecer antes do tempo, outras depois, mas essa jornada que nos leva a uma construção de futuro diferente. Na parte de tecnologias para sustentabilidade, um desafio grande que a gente tem em inovação é como medir o valor real dessa inovação. A gente tem como objetivo criar uma inovação que cria um mundo melhor em termos econômicos, sociais e ambientais. Como medir isso? Como garantir que o que a gente está fazendo cria valor para a empresa nessa visão mais integral, mais completa? Muitos dos incentivos são focados exclusivamente no aspecto financeiro e a gente sabe que isso muitas vezes é contrário aonde a gente quer chegar. A gente precisa de uma inovação que traga realmente valor no triple bottom line, que nos traga melhores resultados financeiros, melhores resultados sociais, um menor impacto social no que a gente faz e um melhor impacto no ambiente. Isso é difícil de medir e a gente tem que trabalhar nisso também. Eu acho que isso é
importante colaborar com várias pessoas para entender esses valores. Você só consegue medir valor na cadeia inteira, e isso está ligado à natureza, às comunidades que nelas vivem, aos fornecedores, aos consumidores, ao descarte de produtos e a todo o ciclo de uso de produtos. E isso, para mim, é o grande desafio da inovação para a sustentabilidade. Bom, em função daquilo que foi dito, eu gostaria de fazer uma pergunta a todos, que talvez possa ser um pouco provocativa, mas a gente tem que ser um pouquinho também, né? Então, é o seguinte, nós temos aqui representadas 5 grandes empresas, né? E que realmente estão nos dando um altíssimo nível de informação em relação à questão das tecnologias sustentáveis. Mas existem também as pequenas e as médias empresas, que são, normalmente, muitas vezes, os clientes, como foi bem mencionado aqui, das grandes empresas. A minha pergunta é com relação ao componente risco da inovação. E mais ainda agora que nós estamos falando de inovação sustentável. Então, dentro deste esquema, vamos dizer, que nós colocamos, de companhias menores, provavelmente sem as mesmas potencialidades econômicas, como é que eles veriam os principais entraves e quais seriam os principais estímulos que estas companhias poderiam ter no sentido de tomar o risco de uma inovação e principalmente de uma inovação sustentável? Eu acho que faz parte do trabalho de todas as indústrias, as empresas que estão falando aqui, a parceria tanto para o nível de clientes quanto para o nível de fornecedores, né? A gente não consegue fazer inovação sozinho, né? Acho que seria caro e demais, e não seria tão benéfico, né? Acho que nós temos uma prática dentro da empresa que é bastante interessante, que a gente chama de diálogos construtivos, né? Em que, uma vez por ano, nós pegamos os mais diversos stakeholders da organização, desde clientes, fornecedores e representantes da sociedade civil, né, índios, quilombolas, pescadores que estão na nossa região, e sentamos durante 2 dias debatendo a empresa, né? E aí, nesse momento, a gente consegue sensibilizar tanto fornecedores como clientes o quanto algumas novas práticas e tecnologias nos produtos podem impactar drasticamente na comunidade ou nos agentes que estão ao nosso redor. Eu acho que o principal desafio para eles aceitarem, né, o teste dessa inovação, né, é você conseguir construir um relacionamento de confiança. Acho que esse é o principal desafio, porque no momento que você tem a confiança no parceiro, né, ali de negócio, você toma os riscos necessários para seguir em frente. Eu acho que as histórias de inovações e das empresas que conseguiram realmente fazer mudanças significativas nas suas cadeias, se deu primeiro por um incentivo, um investimento muito forte na pesquisa e tecnologia interna e com centros de pesquisa. E segundo, em trazer outros elos da cadeia, desde o fornecedor até o cliente final, para participar. A experiência que a gente estava falando aqui do avião que voou ontem com bioquerosene ou biodiesel é uma mostra clara disso. Você não conseguiria fazer
jamais uma experiência dessa tendo só o produtor do biocombustível ou tendo só a empresa de produção dos aviões. É necessário ter toda uma cadeia ambicionando e querendo algo diferente. Eu acho que isso só é construído com o tempo e com a confiança na relação que acontece nesse tipo de negócio. O primeiro passo para a inovação é não ter medo de errar, né? Então, Thomas Edison errou algumas milhares de vezes até desenvolver a lâmpada incandescente que está aí até hoje. Então, esse é um ponto importante. Dentro da corporação é complicado, porque as corporações, governos querem resultados rápidos, e inovação na sustentabilidade não tem resultado rápido. É demorado, mas tem que errar, não tem jeito, né? Então, isso é um ponto importante. Eu posso dar alguns exemplos aqui, né? Muitas inovações estão aí na nossa frente. A gente só não está utilizando para a sustentabilidade. Nós temos um problema sério, que o consumidor não sabe onde levar o lixo reciclável, né? Porque ele não tem muito conhecimento, não tem informação suficiente, etc. Aí nós olhamos que o Google tinha uma plataforma chamada Google Maps, há 4 anos atrás. Aí colocamos um bando de engenheiros lá, recém-saídos da universidade, para pensar uma forma de unir como o cidadão conseguiria encontrar o ponto mais próximo de coleta seletiva junto com o Google Maps. E aí surgiu o rotadareciclagem.com.br, onde as pessoas podem localizar o ponto mais próximo para levar seus materiais recicláveis, inclusive a nossa embalagem. Então, isso é um exemplo, né, de coisas que já existiam e que você adapta para a tua realidade. Nós estamos trabalhando também com 2 empresas americanas, a Amyris e a Solazyme. Isso também é um projeto de 10 anos, muito longo prazo, no sentido de produção de nafta, que é a matéria-prima para o plástico que vai na nossa embalagem, diretamente da cana-de-açúcar, sem passar pelo álcool, né? Porque a produção de álcool, ela gasta muita energia porque você tem que destilar. E esse produto não, você já sai uma nafta pronta que você não destila, você só centrifuga, né? E com isso reduz absurdamente a energia consumida no processo. Com isso, menor impacto ambiental. Estamos trabalhando também com identificação radiofrequência nas bobinas que vêm dos nossos fornecedores, e a ideia é ter toda a cadeia com esses microchips para você conseguir rastrear, né, a certificação do nosso material, desde a floresta, né, até a recuperação pós-consumo na cooperativa, no centro de triagem e na fábrica de papel que vai reciclar nossas embalagens. Então, são coisas que a gente pode utilizar. Temos um grande projeto também com a Northrop Grumman, no sentido de usar os drones, os veículos não tripulados, e esses veículos conseguem ficar 24 horas no ar, tomando conta das florestas, né? Para evitar que elas sejam invadidas, para que haja desmatamento ilegal, etc. Tudo isso no sentido de melhorar as condições ambientais do país e gerando emprego, gerando riqueza e com menor impacto ambiental. A couple of years ago, we converted our high-tech campus in Eindhoven from a Philips innovation site to an open innovation site. We removed all the barriers. Everybody can always enter that site or get out. And we've invited companies to join us in our innovation center to set up shop there and start innovating. Because we see that there are about 200 companies now on site. Because we see a lot of the companies, they want to innovate and they are taking many more risks than Philips would ever dare to take. And they're courageous and they're bold and everything which we like, but sometimes we can't always do ourselves. And you see that what they often want is just pick our brains, collaborate, and find an area where they can meet other people likewise to collaborate and take risk. And at a certain times you have SMEs who say, well, and now I don't want your knowledge anymore, but I need your money, or I need your brand name, or I need your distribution channel.
and we look at areas where we can work together. Now you see a lot of designers, for example, light designers, they just want our knowledge, and we'll work with them. But you see also designers who say, well, I don't want your knowledge, I want your brand name. Yeah, I want to be able to design stuff with a Philips brand on it. That's fine, that works too. Recently what we've done is we're looking at our supply chain. We said, well, there are a lot of suppliers, about 40,000 which we have, and we want to innovate with them. Now, some of them are good, but most of them are, basically they're into assembly business. And we discovered that the real innovation is taking place further into the supply chain. People who make small components, small parts, and really innovative stuff. So we've been really going out to them all over the world, but in particular in China and India, and finding those people who are innovative and working in their own fields, completely happy, but we don't know about them. And we suddenly find out, hey, you've got something really good. And so we're trying to work with them. We don't buy them. They don't want to be bought. They don't want to be in a big corporation having to report and having the HR manager come in and the health and safety manager come in and the IT come in and everything. They don't want all of that stuff. They just want to innovate. And we see that is working very well. I'll give you an example of the other way around. There was a Dutch innovator in Philips who liked hiking, going into the mountains. And one of the problems he faced is when he went up high into the mountains, he went above the level where there were the trees. But he needed to cook in the evening. So he would have to find some stuff and burn it effectively so he could cook a meal. And he said, I need a little bit of a stove, something to cook with. Everybody's eating around here. But I need to cook with the minimum amount of fuel. And he designed a cook stove, which was working on electricity based on pyrolysis, which reduced the energy consumption by 90%, 90. So 90% less wood. And he was discussing that with his colleagues in India and Philips and said, look, I'm a mountaineer, I like camping, I developed this cook stove. He said, well, there are a few 100 million people here in India who need a cook stove as well and use less wood. So they then transferred the solution to India for Philips people to design it, but not make it so expensive for a mountaineer, but cheap for the lowest masses. And in the end, this was a very strange business model for us as Philips to make cook stove for people who are really into poverty. And it ended up in South Africa. And there was a company there, an SME, who said, well, I'll make that for the Africans. I want it. I said, well, but not within the Philips corporate structure. So give me the IP, the intellectual property, and I'll make it. So we decided to turn it into an SME. So sometimes you saw that innovation, the risk-taking, actually takes place in SMEs, and sometimes it belongs there, and sometimes it fits within our brand name. Thank you. I think your original question had to do with risks and how those are managed. I would just say, we have a very large research effort and development effort, and managing risk across a portfolio like that is extremely important. Working with small and medium-sized enterprises to harness their interest and energy in new markets, their focus, and their desire to have co-collaborators that help them develop those markets is an ideal situation for both parties. We're able to bring technical expertise, experience, breadth of expertise, and depth of expertise. They're very focused on certain things. We also can bring distribution chain knowledge that they may not have and experience. Likewise, depending on the situation, we also do venture capital investments to help seed fund research and development of new products, and then often we'll supply our own experts into those efforts. But I think overall, when you're working on green chemistry innovation, teaming larger companies with large research portfolios with small and medium size is a good risk reduction strategy. You can get more market products onto the market
and get them out faster and have more success for everyone. Collaboration, listening to each other, I think trust was mentioned. These are all very important, but managing risk in green chemistry and innovation is also important. Victor, eu gostaria de... Nós estamos chegando à parte final do nosso painel, mas como nós estamos no Brasil e você é da Natura, eu gostaria de te incentivar um pouquinho, porque eu não ouvi você falar muito sobre a nossa biodiversidade. Isso está ligado ao que eu estou falando, riscos, estímulos e entraves. Acho que a gente falando em risco para a inovação, o processo de inovação é um processo arriscado e é um processo onde a gente tem que sempre ter o balanço de risco com retorno. E quando a gente fala em trabalhar junto com empresas pequenas ou atores muito diferentes, isso é um desafio a mais. Em biodiversidade, a gente tem um desafio muito grande, em sociobiodiversidade, melhor ainda, quando eu quero explorar uma espécie vegetal em uma comunidade que tem um conhecimento tradicional associado àquela espécie vegetal, eu quero transformar aquilo num produto cosmético e quero remunerar essa cadeia de forma adequada. Isso não é um processo simples, isso é um processo que também é inovador. A criação de metodologias para fazer isso, as conversas para isso acontecer, tem que ser muito bem estruturadas. O processo de repartição de riscos e resultados exige muita abertura, muita ética e exige um foco muito grande em valor. Tanto a comunidade, como a empresa que é processadora, como o fabricante de cosméticos, como a consultora que o vende, está procurando fazer negócio e essa é a nossa parte no mundo empresarial. Fazer negócio, manter a conversa em termos éticos, em termos abertos, focados em valor gerado em todas as etapas da cadeia. Eu já falei um pouco antes nesse valor do Triple Bottom Line, então não quero repetir isso. Na biodiversidade, a gente tem uma dificuldade grande no Brasil, a maioria de vocês sabem, a gente está em cima do maior tesouro do mundo, provavelmente, os nossos biomas, Mata Atlântica e Amazônia, tem uma diversidade biológica excepcional e um potencial econômico enorme para gerar valor para as empresas brasileiras, para os brasileiros que ali vivem e criar um novo mundo baseado em um novo tipo de conhecimento. Essa criação exige muita tecnologia e tecnologia nova, não é fácil explorar a biodiversidade, é irreal a ideia de que a coisa está pronta na floresta, é só lá colher isso e transformar isso em produto, exige muito trabalho e muita gente com muita tecnologia para transformar isso em valor. E além desse trabalho, no Brasil nós temos uma dificuldade extra com o nosso marco regulatório de acesso à biodiversidade, que é bastante complicado. É muito difícil você conseguir trabalhar com biodiversidade sem correr riscos de ser chamado um biopirata. A gente assumiu essa jornada há 15 anos atrás e trabalhamos com governos federal, estadual, a gente segue a CDB e trabalha com várias comunidades procurando extrair valor da biodiversidade. Esse tema é polêmico, é difícil, é um grande entrave para o Brasil explorar uma das suas maiores riquezas. Mas o que é importante dizer, apesar de ser um entrave, ainda é possível. Nós estamos acostumados com crise, acho que é parte do espírito inventivo do brasileiro saber criar coisas em ambientes hostis. E a gente está criando isso é possível. Então, biodiversidade é um enorme manancial de valor, precisa ser melhor explorado e é algo que nós, como brasileiros, devemos nos orgulhar muito e trabalhar muito nisso. E a Rio 20+ ajuda a isso melhorar um pouco. Muito bem. Nós estamos, então, nos últimos minutos do nosso encontro. Eu vou passar a palavra para que o Rodrigo finalize a nossa reunião, mas eu antes gostaria de dizer que, se nós tivéssemos tido mais tempo, eu gostaria de ter proposto uma coisa que eu vou deixar pelo menos aqui registrado, que é o seguinte: nós sabemos que nesta reunião do Rio+20, o protocolo final que vai ser provavelmente assinado, ele não vai ser específico na questão dos recursos e principalmente na questão dos recursos para desenvolvimentos científicos e tecnológicos
para as tecnologias da sustentabilidade. Isso é uma pena, é uma limitação diplomática que existe, mas eu sinto que desta mesa que nós fizemos aqui, em que nós tratamos tanto de assuntos interessantes, muito importantes, como a relação com a saúde, a relação com o problema da energia, a relação com o problema da poluição, do lixo, todas essas coisas que rapidamente nós passamos aqui, nos estimularia a fazer uma proposição de prioridades no sentido de recursos em nível mundial, prioridades que nós poderíamos estabelecer para a área de ciência e tecnologia neste sentido. Infelizmente, isso vai ficar provavelmente só como um registro, porque nós já sabemos de antemão, porque esses 300 bilhões que seriam, vamos dizer, os recursos negociados já há muitos anos em todos os países, ele não vai ser constituído como uma coisa específica. É apenas um registro que eu gostaria de deixar aqui. Mas, então, eu pediria, então, ao Rodrigo que fizesse, então, uma finalização da nossa reunião com o seu appraisal que ele vai fazer em relação ao que nós tivemos aqui hoje. Bem, o nosso encontro de hoje é uma evidência de que é enorme o potencial de entendimento, de busca de entendimento do que é o desafio da inovação sustentável quando se reúnem profissionais com experiência na área e de empresas que já têm o compromisso com a sustentabilidade. Eu acho que as empresas aqui, todas os 5 empresários aqui presentes, as suas empresas, têm em comum esse compromisso com a sustentabilidade. Também algo que eles têm em comum é a questão da importância da colaboração. A colaboração, o diálogo, a confiança, a ousadia, a paciência são ingredientes fundamentais, são variáveis fundamentais na equação do sucesso. São empresas bem-sucedidas e todas elas se referiram explicitamente com bastante clareza. Algo que também está bastante evidente é que todas elas têm critérios muito claros nas suas operações. Cada uma tem as suas especialidades, mas elas têm critérios claros para poder fazer digamos assim, as tomadas de decisão, aonde ir, aonde não ir. Em especial, me marcou, eu fiquei assim bastante impressionado com a clareza do Ian William, quando ele diz assim que os produtos têm que contribuir para a saúde, têm que ser reciclável e têm que ser seguros. Então, são critérios bastante claros que pautam os esforços de pesquisa e desenvolvimento e, subsequentemente, a colocação do produto no mercado. Também está bastante claro que o compromisso de todas as empresas com as suas localidades, com o povo, com estar sensível para as tendências, as aspirações, os desejos da humanidade como um todo. Então, como esse nosso encontro tem por ideia maior a questão da humanidade, há um alinhamento bastante claro entre o trabalho dessas empresas e a proposta desta conferência. Eu acho que nós não tivemos tempo, Sandrone, para poder explorar um aspecto que, a nosso ver, nós que somos companheiros de jornadas para a inovação aqui no Brasil, é o papel do Estado, o papel do governo, o papel da educação, o papel da ciência e tecnologia, o papel das pesquisas, dos programas públicos de pesquisa,
No caso brasileiro, nós sabemos que um dos maiores entraves para a gente aproveitar o potencial da produção de conhecimento, de pesquisa, é justamente o fato do sistema acadêmico estar ainda muito desconectado da demanda da sociedade e das demandas das empresas. Nós poderíamos aproveitar muito melhor o potencial dos nossos pesquisadores, aonde a fragilidade nossa, a fraqueza nossa não está na qualidade dos pesquisadores, muito pelo contrário, a qualidade dos pesquisadores e da ciência brasileira é muito boa, é a direção, os sistemas aonde eles estão inseridos que é um obstáculo que dificultam a interação com o setor produtivo. Mas, enfim, isso são outros 500, isso são temas para outras conferências, para outras palestras. O que ficou claro é o seguinte, que quando nós, empresários, nos reunimos e compartilhamos as nossas experiências e entramos em diálogo, a nossa criatividade se aflora e nós identificamos os rumos para os caminhos por onde nós podemos alcançar o tão almejado desenvolvimento sustentável. Muito obrigado a vocês e à plateia. Muito obrigado. Agradecemos a presença de todos. Está encerrado este painel. Uma ótima noite a todos. Até amanhã.